Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, seguindo na série de reportagens e entrevistas aqui sobre o projeto Santo André 500 anos, visando aí como estará a cidade no dia 8 de abril de 2053, a exata data quando comemorar esse aniversário cheio, aniversário de 5 séculos de Santo André, que basicamente é a mesma coisa que dizer que é o aniversário da região do ABC, né? O início da formação do ABC. Nós estamos trazendo aqui os mais diversos atores, falando um pouco mais sobre a cidade, o que pode ser feito em cada área, o que pode ser debatido, o que é necessário ser visualizado. Tudo isso para que o RDTV também, de algum modo, participe desse debate e ajude a cidade nesse projeto que será entregue no dia 8 de abril do ano que vem. E hoje vamos falar sobre economia, vamos falar sobre a nossa indústria, e para falar sobre esse assunto, vou colocar na tela o nosso convidado, o Norberto Perrella, que é o dirigente do Ciesp em Santo André. Norberto, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês e agradecer a oportunidade aí para a gente poder fazer parte da discussão e dos temas regionais. É sempre importante para a indústria. Norberto, vamos começar por um tema até que a gente já falou algumas vezes em alguns momentos dos últimos anos, que é essa questão da desindustrialização, né? É a maior preocupação que nós temos. O ABC foi uma região que nasceu dentro da questão da industrialização, Santo André, lógico, inserido dentro desse contexto não é diferente, mas nos últimos anos, Santo André acabou vendo uma redução dessa indústria e, ao mesmo tempo, o crescimento da questão de comércio e serviços. Primeiramente, como é que você entende o atual momento da indústria de Santo André? Quais são as principais preocupações nesse momento para a gente começar essa conversa? Bom, veja, a questão da indústria na região, ela é bastante complicada, né? Nós tivemos uma perda muito grande aí nos últimos 20 anos, talvez, aí, e a recuperação dessa perda econômica que nós tivemos nesse período, ela é praticamente impossível, né? Principalmente se olhando para a cidade de Santo André, como ela está preparada para áreas disponíveis para a indústria. Hoje, a maior parte dela ocupada por construção, por prédios, né? E então eu vejo que o grande problema hoje, pensando na cidade de Santo André, é que a gente deveria realmente, a gestão, né, deveria realmente ter uma preocupação em não perder mais aquilo que já tem, né, que ainda tem, né? E porque a gente sempre fala muito, né, a importância da indústria para o desenvolvimento e para a parte econômica da cidade, do município, né? E você vê hoje a situação de Santo André, do ABC como um todo, não dá para dividir muito uma cidade da outra, né? Os problemas são muito parecidos. E um problema sério hoje com relação à parte de mobilidade, né? Você vê o início do dia, o final do dia, o que entra e sai de pessoas da nossa região, atrás do emprego que está fora da região, não está mais aqui, e isso causa um verdadeiro caos, né, na questão de mobilidade. Então, eu vejo com muita preocupação essa questão de você não ter um local de emprego, né? Você substituir indústria por comércio, por serviço, eles não vão empregar aquilo que a indústria empregava. E a mão de obra estando fora da região durante o dia, a maior parte da semana, ela deixa de consumir na região. Ela vai consumir em outras cidades fora daqui, né? Que na hora do almoço vai comprar um sapato, uma roupa, a própria comida. Então é muito complicado. Então eu vejo que a região perde muito, né, com essa desindustrialização. E a preocupação agora, o que eu vejo, é quanto às áreas que ainda restam, né? E as indústrias que ainda estão instaladas, né? A região deveria estar fazendo um trabalho no sentido de tentar segurar tudo isso que ainda tem na região, para que a gente não piore a nossa situação para o futuro, né? Essa é uma grande preocupação, viu, Carlos?
E qual que deveria ser o primeiro passo que você imagina para fazer, para frear essa desindustrialização, assim, mantendo o que já tem? É uma questão, por exemplo, de melhorar o plano diretor para garantir as áreas industriais? Seria criar algum tipo de incentivo? Ou você vê que é algo que não necessariamente está na mão da prefeitura, é algo que está muito além, está na mão, por exemplo, lá do Congresso Nacional, do governo federal e todo o ambiente de debate econômico? Como é que você vê as primeiras medidas que seriam necessárias, primeiro para frear e depois pensar, quem sabe, numa retomada? Olha, problemas da ordem econômica de âmbito federal, a gente sabe que o Brasil existe, né? Isso aí é um problema sério até, né? Hoje, você ser empresário, né, no Brasil, hoje é uma aventura, né? É uma coisa de louco, né? As grandes mudanças de regras de tarifação, de impostos, ICMS, quantas vezes já não mudou aquilo que cobra, a base de cálculo e agora não cobra mais, depois volta para trás. Então a gente fica numa incerteza muito grande. Então, em termos de país, realmente a questão de indústria, né, em função da competitividade que a gente tem no país, é uma coisa bastante séria. Mas só que a gente tem hoje todo o sistema nacional imerso no mesmo problema, tá certo? Nós temos aí dentro do estado de São Paulo várias cidades imersas no mesmo problema, nas mesmas regras de todas as cidades. E a gente vê cidade no estado de São Paulo evoluindo muito com relação à indústria, né? Você vê cidades que estão se industrializando, se desenvolvendo em função da desindustrialização, e aí a gente vê a região do ABC perdendo, né, esse grande número de empresas que perdeu e que algumas ainda continuam saindo, algumas por estratégia própria, mas outras por uma situação em que realmente a região não oferece infraestrutura para que possa se realizar uma operação de maneira mais adequada. Então, quando se fala desse projeto dos 500 anos de Santo André, é um projeto que, se a gente for analisar, ele é muito tardio, né? Eu acho que é importante, pelo menos, estar trazendo para a mesa essa discussão sobre a cidade, sobre a região, mas é só a gente dar uma olhada, voltar aí, para quem já está no ABC aqui há mais de 50 anos, sabe bem o que aconteceu com a região nesses últimos anos, né? Então, aquilo que a gente... Hoje nós temos muito problema de enchentes, problemas de mobilidade, são coisas que hoje, como é que você vai consertar isso para o futuro? É uma coisa bastante difícil, né? É muito investimento para ser feito, que poderia ter sido feito no passado, de um modo mais planejado, e que realmente não foi. Agora, a questão da indústria, né? Aquilo que seria o nosso tema. Eu sempre falo muito de que essa solução, querer colocar isso no colo da gestão pública como responsável por isso, eu acho que não é por aí. O que eu acho é que a gestão pública deveria estar liderando um processo de conversa, um processo de o que a gente pode fazer, ouvindo mais os atores nesse sentido, né? Por mais que se façam determinados eventos, eu acho que falta muita objetividade nesse trabalho, né? A cidade de Santo André ela tem feito um trabalho muito grande aí, falando muito na parte de inovação, de tecnologia, mas pouco resultado. Eu acho que a coisa deveria ser um pouco mais efetiva, um pouco mais eficaz. Então, eu sempre comento em todos os eventos que eu participo e as falas quando eu tenho oportunidade, a questão de que o que a gente tem, né, de recurso, de material inteligente dentro da região, e que a gente precisa realmente estar conversando, né, estar participando. E eu acho que o gestor público hoje teria a responsabilidade de trazer todo mundo e fazer uma conversa, mas de uma maneira mais efetiva, mais eficaz, e estar ouvindo, né, aquilo que realmente está incomodando, né? A questão da indústria, você vê que nós temos lá a área que é aquela parte lateral à Avenida do Estado, então ela é uma área reservada para a indústria. Aí você dá uma olhada na área, tem condomínio residencial, né? Então, o plano diretor realmente seria uma forma da gente amarrar, proteger as áreas voltadas para a indústria, coisa que no passado não foi feito, e nós tivemos, o resultado foi o que está aí.
E isso aí eu acho que é uma coisa que recuperar eu acho impossível. Né? Agora, o não perder e trazer ainda mais alguma coisa para a nossa cidade, eu acho que isso é possível. Né? Desde que a gente faça um combinado. Né? Eu acho que vale a pena ouvir os atores e ter aí as mais diversas opiniões sobre o assunto, que eu acho que nós temos material para isso. E lógico que dentro desse desafio também tem a questão dessa mudança que vem tendo na indústria para que ela seja mais sustentável, né? Ou seja, possa atender melhor essa questão da demanda da indústria verde e tudo mais, né? Que é um desafio para todo mundo, mas a gente sabe muito bem que o Brasil como um todo está atrasado nessa história, né? Agora que a gente começou a debater, enquanto o país já tem planos consolidados aí, vamos colocar aqui o plano, por exemplo, da Europa, mas vamos exemplificar com a Alemanha, que até 2030 eles vão acabar com a produção de motores a combustão. Ou seja, é um plano efetivo que eles vão cumprir, né? Então, se não tomar cuidado, cumprem até antes dentro desse processo. No caso, como é que a gente, mesmo atrasados, como é que a gente pode, entre aspas, acelerar um pouquinho esse processo da indústria verde aqui em Santo André? Você acha que tem alguma medida que a gente possa tomar, mesmo que em conjunto, ou seja, prefeitura, Ciesp, Fiesp, universidades, o que a gente poderia fazer para já adiantar isso e fazer um processo concreto e que seja um processo factível, né? Claro, né? Então, vou relembrar, estamos atrasados, realmente ainda temos muita coisa para correr atrás. Mas o que a gente podia fazer, pelo menos, para ser mais efetivo, né? Tentar dar esse primeiro passo de uma vez. Carlos, aquilo que eu estava falando, né? Eu acho que nós temos material, né, a respeito de. Quando eu falo nós, eu digo a região, né? Essa conversa, ela deveria já ter sido iniciada lá atrás, né? Não é de hoje que a gente sabe os caminhos que o mundo está tomando com relação às novas situações, né? De como se vive, a situação da preocupação com o meio ambiente. Então, isso não é uma novidade. Por isso que eu falo que é tardio a gente estar fazendo isso, mas nunca. Não é porque é tardio que não vai se fazer. Mas tem que ter um diálogo nesse sentido. É uma coisa que, hoje mesmo, nós tivemos uma reunião hoje lá no Ciesp, e lá se fala muito sobre a questão, por exemplo, da exportação de produtos para a Europa, né? Em que, como a Europa ela tem lá taxas para a indústria na região a respeito do custo de cada tonelada de CO2 que você joga na atmosfera, os materiais que vão daqui para lá para ser exportados na entrada nos países da Europa vão pagar uma taxa para que eles possam tornar mais factível aquilo que é cobrado dentro da Europa. Então, nada mais justo que aquilo que vier de fora vai ter que pagar essa taxa também. Então, são novidades que vão surgindo em que, se a gente demora para se adaptar a esse tipo de coisa, vai chegar uma hora que a coisa acaba vindo por imposição e você não consegue fazer a coisa da melhor maneira. Então, essas conversas, elas deveriam ter um objetivo, né, levantar do tema, trazer os atores para poder participar, para poder colocar as posições. Eu sempre falo muito nessa conversa. Né? Eu vejo que isso é a única, é a melhor solução. Eu vejo isso em outras cidades, né? Eu mesmo já fui convidado a participar de reuniões lá em Sorocaba, São José dos Campos, e lá você vê que quando se forma uma reunião, você vê o poder público liderando, você vê todos os atores no entorno fazendo um trabalho de cada um colaborar com a sua expertise, com a sua área, para que realmente possa chegar a um consenso regional. Agora, sempre a maestria do negócio tem que estar na mão do gestor público, né? E não que ele tenha que ter a formação, mas ele tem que ter a responsabilidade, né, e a habilidade de gestão para poder reunir o pessoal e realmente formar um plano, né? Norberto, só para encerrar, acho que outro ponto dentro desse desafio é a questão da própria mão de obra. E aí não é só a formação. Hoje eu já entendo que é também o convencer essa mão de obra para voltar para a indústria. Antes era muito comum, porque era muito simples, né? A indústria era a principal base da economia do ABC, então todo mundo visava fazer algum curso técnico ou universitário voltado para a indústria. Hoje já não é assim. Além das opções de comércio e serviços que acabaram sendo criadas, né, de algum modo, e que às vezes não exigem tantos cursos assim,
você também tem a questão de tecnologia, que vem atraindo muita gente, né? Todo mundo está olhando bem para o mercado de tecnologia. Então, como pensar num processo não só de preparar uma mão de obra que seja qualificada e já adaptada a esses novos momentos da indústria, mas convencer, principalmente a juventude, de que a indústria é sim boa, que precisa de gente, que tem salários adequados e que eles podem ter oportunidade. Como fazer isso em relação à mão de obra? Você vê que hoje a indústria ela não está mais na mídia como geradora de empregos, né? Ela realmente se parou de falar nisso, né? Principalmente na região do ABC, em que as oportunidades foram reduzindo, né? O número de indústrias reduziu bastante e as oportunidades também junto com ela. Por isso que você vê tanta mão de obra saindo daqui, indo trabalhar todo dia fora da cidade, causando esse caos aí na mobilidade da região, em que todo início e final de tarde é um pandemônio, né? Então, é importante que a gente volte ao tema da indústria, né? Volte a se falar na indústria como um emprego de alta qualidade, né? E embora nós tenhamos aí ainda a Senai ainda fazendo um trabalho de acordo com a formação técnica, né, que a gente precisa na região, às vezes você vê que o adolescente passa pelo Senai, saindo do Senai ele já muda um pouco aquilo que ele parece que ele está só cumprindo aquela etapa sem o objetivo de dar sequência naquilo no futuro, até por falta de oportunidade, por falta de colocação, por falta de vagas, vamos dizer assim. Então, se a região se fala muito que o ABC tem muita mão de obra especializada para trabalhar na indústria. Hoje nós temos dificuldade em contratação de mão de obra com qualificação técnica para colocar na indústria. Não é tão simples assim, né? Você tem que realmente cavar bem, buscar isso com bastante afinco para você poder fazer uma seleção de várias pessoas e selecionar poucas, né? Então, é isso que eu falo que são temas em que a partir do momento em que você coloca no centro dessa discussão o teu grande objetivo, né, o desenvolvimento econômico, a questão de fazer um desenvolvimento sustentável, trabalhar na indústria verde, seja qual, esses conceitos que a gente tem, quando você traz isso para um fórum de discussão e isso é levado de forma a realmente ter como objetivo, né, essa política de Estado e não política, vamos dizer assim, isso aí teria outra repercussão. Então, teriam planejamentos, teriam programações, planejamentos de quais seriam os cursos mais específicos para aquilo que se pensa, para aquilo que se pretende. Eu não vejo isso acontecer hoje, né? Então, tudo aquilo que é feito de uma maneira bem planejada, bem coordenada, as coisas acontecem, né? E aquilo que eu falo, material para formação nós temos. O que está faltando dizer é o que a gente precisa e o que está faltando, né? Para que a gente possa realmente focalizar e voltar a especialização do pessoal voltado para esse objetivo. E esperamos que esse atraso todo que você citou durante a entrevista também seja tirado da frente. Também vai ser um outro ponto super importante. A gente precisa realmente avançar, que seja, se o projeto do Santo André 500 anos conseguir trazer esse avanço, já é uma ótima pedida, mas realmente a gente precisa fazer isso até nacionalmente falando, porque os desafios são para todos, em todas as áreas, então a gente precisa reconstruir a indústria desse país de algum modo, então é importante fazer esse debate, mas não só fazer o debate em si, mas que seja efetivamente feita alguma coisa para a gente iniciar esse processo e tirar esse atraso da frente. Roberto Perrella, dirigente do CIESP dentro da região de Santo André, na verdade, não só Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, o Norberto, uma área bem grande ali, cuidando da área da questão da indústria e trazendo também esse olhar do pessoal da indústria sobre o que está acontecendo aqui na nossa região, mesmo que a gente esteja falando só sobre Santo André a princípio, mas vale para todo mundo, que a gente sabe que a região inteira é uma região industrial. Norberto, muito obrigado por ter nos atendido, um grande abraço, até a próxima. Ok, um grande abraço, foi um prazer estar aqui com você. Deixo um abraço ao pessoal, aos ouvintes do programa EID, deixando sempre o CIESP à disposição para a gestão pública, para assim, grupos de discussão e sempre podendo participar para o desenvolvimento da região. Um grande abraço.
Abraço, até a próxima. E é isso, pessoal. Seguiremos o debate aqui em relação ao Santo André 500 anos, as mais diversas áreas. Vamos seguir ainda nos próximos dias. Playlist completa no youtube.com/Repórter Diário e também no site repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.